preparem-se, porque Hollywood pode estar à beira de um colapso que vai mudar tudo o que a gente conhece. Os rumores de uma compra da Warner Bros. Pela Netflix voltaram com força total, e não é exagero dizer que isso criou uma tempestade perfeita de pânico na indústria. A situação é tão crítica que formou 3 frentes de batalha. Primeiro, Jason Kilar, o ex-CEO da Warner, quebrou o silêncio para chamar essa negociação de insanidade corporativa. Segundo, as redes de cinema que veem nessa fusão um verdadeiro decreto de morte para as grandes estreias na tela grande. E no meio desse fogo cruzado, fica a pergunta que todo fã da DC está se fazendo: onde fica James Gunn? O novo DCU será abortado antes mesmo de nascer, ou o Superman vai virar exclusivo de streaming? Hoje nós vamos ligar os pontos dessa bomba e entender se esse é o fim de uma era ou o começo de outra. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Geração Raiz. Eu me chamo Mário Robert e todos os dias eu estou aqui trazendo informações sem mimimi. Canal é anti-lacrate, anti-cultura woke, anti tudo aquilo que destrói e corrói a nossa cultura pop. Já se identificou? Já se inscreve aqui, ativa o sino para não perder absolutamente nada. Voltam a surgir rumores de que a Netflix está quase fechando o contrato para aquisição da Warner Bros. E isso está deixando a indústria do cinema muito apavorada, porque pode ser o fim dos cinemas como nós conhecemos. A Netflix, gigante do streaming, pretende contratar uma das maiores empresas, um dos maiores estúdios de lançamentos cinematográficos do mundo, a Warner Bros. E com isso viriam várias franquias para a Netflix, desde Harry Potter, Stranger Things, até vários clássicos do cinema estariam agora na mão a gigante do streaming, a Netflix. Mas no meio de tudo isso, há uma pessoa que está muito preocupada. James Gunn, ele continua o seu mundo coloridinho da DC? Ou nós teremos aí a volta do Snyderverso realmente concretizada? Fique até o final que você não vai se arrepender. Vamos para a matéria. Aqui no site da Screen Rant, a gente já encontra uma matéria polêmica. Veja bem, a compra da Warner Bros. Pela Netflix é uma maneira cruel de encerrar o ano cinematográfico. A gente já pode ver aqui que a indústria do cinema está preocupada com essa visão, né? Já na manchete dessa matéria a gente já consegue ver isso, resumir bem, né? Vamos lá. É verdade, após um período de licitação competitivo no qual Netflix, Paramount, Skydance e Comcast apresentaram propostas, a Warner Bros. Discovery escolheu a Netflix e as duas empresas chegaram a um acordo. A Warner Bros. Dará prosseguimento à planejada separação de seus estúdios e divisões de streaming que serão adquiridos pela Netflix, de sua divisão global Networks, a Discovery Global. Beleza. É claro que isso está longe de terminar, né? E aqui a gente vê que não é de uma hora para outra, não é como alguns canais, alguns sites estão noticiando que já foi fechado o acordo, que a Netflix realmente já comprou. Vamos dizer que está meio caminho andado, ainda precisa passar pelos órgãos de regulação, tá? Para ser aprovado. E sabendo que Trump está em cima dessa indústria, né? O Trump quer fazer uma limpeza no cinema, quer tirar todos os lacradores da frente. A gente pode tirar já uma conclusão disso aqui, ó. O acordo ainda precisa de aprovação regulatória em diversos países, o que pode se provar um desafio devido a uma série de fatores. Desde sérias preocupações antitrust sobre o domínio da Netflix até a suposta preferência do governo Trump pela Paramount, certo? É isso que eu falei aqui. E pela família Ellison. É possível que toda essa saga termine com a Netflix pagando a Warner a multa rescisória de 5,8 bilhões de dólares, prometida caso a transação fracasse. Mas agora e pelos próximos meses é isso que está acontecendo. E se você ama filmes e cinema, é uma maneira brutal de terminar 2025. E aqui entra a explicação. A gente precisa de uma explicação. Por que isso aqui é perigoso para o cinema, não é isso? Olha só. A Warner Bros. Trouxe esperança aos cinemas este ano.
apenas para arrebatá-la. Este ano já mostrou um período difícil para o cinema, depois de ser devastado pela doença mundial e ter greves em Hollywood, as greves de roteiristas de 2023 que atrasaram, né? E vários filmes foram picotados neste período porque não tinham roteiristas, eles tiveram que fazer milagres ali, vamos dizer assim, né? E essa greve afetou muito o cinema, certo? Afetando profundamente os lançamentos, salas de cinema adotaram o slogan sobreviver até 2025, em referência à esperança de que os estúdios voltassem a ter uma programação completa e bem-sucedida de novos filmes, mas 2025, embora não tenha sido um ano ruim, não correspondeu totalmente a essa expectativa. O desempenho de bilheteria, ao contrário, sugere que este é o novo normal e um retorno aos tempos áureos em 2018 e 2019 não acontecerá tão cedo. Vocês podem ver as salas de cinema, hoje em dia, elas estão muito vazias, mas muito mesmo, o povo esqueceu de ir no cinema, né? Talvez por isso estejam voltando vários filmes, tem vários vídeos aqui no canal mostrando Exterminador do Futuro vai voltar, podemos ter um Cobra 2, Stallone está pré-produzindo, nós vamos ter a volta dos Gremlins, nós vamos ter a volta de vários filmes icônicos, né? A Múmia tá voltando com Brendan Fraser, tem vários vídeos aqui também, He-Man está tendo um remake aí, vários e vários filmes dos anos 80 estão voltando para tentar trazer esse público que esqueceu do cinema para ir às salas de cinema. Então, essa venda aqui da Warner Bros. Pode causar um prejuízo enorme, porque a Netflix pode simplesmente não querer mais lançar nada da Warner nos cinemas e ir direto para os streamings, tá? Então é isso que eles estão preocupados neste momento. Agora, uma outra matéria muito interessante que eu trouxe aqui, dessa vez da comicbook.com, é essa aqui, ó. O ex-CEO da Warner Bros., o Jason Kilar, critica a aquisição da empresa pela Netflix. Eu já posso adiantar para vocês que ele está acusando da empresa querer se fechar, né? Fechar a concorrência, ou seja, o monopólio da indústria do cinema pode estar acontecendo aqui nessa aquisição. E aí ele tá morrendo de medo. Na visão do Jason Kilar, a Warner Bros. Deveria ser vendido para uma pessoa, para uma empresa que não necessariamente seja outro estúdio de cinema, né? Porque aí causa um monopólio. Netflix está tirando um dos maiores concorrentes dela, né? E aí você vê entre a briga entre Stranger Things e Bem-vindo a Derry, né? Que estreou agora. Então a Netflix está dando um jeito de tirar o seu maior concorrente da frente, isso é chamado de monopólio. E é isso que o Jason tá falando aqui, olha só. Uma das pessoas insatisfeitas com a fusão é o ex-CEO da Warner Bros., Jason Kilar. Kilar foi CEO da empresa quando esta pertencia à AT&T em 2020 a 2022. Após o anúncio da venda, ele usou o site X para revelar que não era a favor da venda da Warner Bros. Para a Netflix, afirmando que considerava isso uma maneira muito eficaz de reduzir a concorrência. Abre aspas, se me fosse dada essa tarefa, não conseguiria pensar em uma maneira mais eficaz de reduzir a concorrência em Hollywood do que vender a Warner Bros. Para a Netflix. Então, é o que eu disse para vocês aqui, o medo, a preocupação aqui da indústria. Uma é fecharem os cinemas, acabar, falir, a falência total dos cinemas, e outro medo é do ex-CEO aí de muitas outras pessoas, porque isso se torna um monopólio, tira uma concorrência da frente, Netflix vira uma gigante, né, um estúdio gigantesco, e aí vai ter poucos estúdios grandes como a Netflix para a concorrência, isso favorece a Netflix, né? Bom, uma outra preocupação de alguns fãs, né, de James Gunn é se o diretor vai permanecer, né, se o novo DCU, o universo da DC, vai continuar ou se ele vai ser mandado embora. Nós temos a resposta aqui porque tem uma matéria exclusiva, mas eu vou pedir para você deixar o like e compartilhar ao máximo com todos os seus amigos que querem saber essas notícias. Chame mais pessoas aqui para o Geração Raiz. Nós estamos próximos a conseguir os 50 mil inscritos e eu conto com a sua ajuda para a gente chegar agora. Nós estamos rumo a 60 mil inscritos. Eu conto com a sua ajuda para a gente conseguir aí essa marca, ok? Bom, dados os recados, vamos para a próxima matéria, não menos importante, que é essa aqui, ó. James Gunn continuará no comando da DC Studios após a aquisição da Warner Bros. Pela Netflix.
Aqui estão as últimas informações, é uma matéria do Comic Book Movie. Vamos lá. Caso o serviço de streaming consiga adquirir a Warner Bros., adicionará a Warner Bros. Pictures, HBO, HBO Max, DC Comics e DC Studio e muito mais ao seu portfólio. Nas últimas 24 horas, os fãs têm feito muitas perguntas o que esse possível acordo poderia significar para James Gunn e Peter Safran. Já foi confirmado que os co-CEOs da DC têm contrato até 2027, certo? Então dá pra ele lançar alguns filmes aí que ele já tem engatilhado, alguns filmes e séries, né? Dito isso, isso não significa necessariamente que Gunn e Safran estejam 100% seguros. Bem, John Campea compartilhou uma atualização afirmando ter ouvido que a Netflix pretende manter Gunn, Michael De Luca e Pamela Abdy em seus cargos atuais na DC Studios e na Warner Bros. Pictures. Ele presume que Safran permanecerá, mas não pode confirmar isso, ou seja, o que a gente tem de informação até agora é que, com essa aquisição da Warner Bros. Pela Netflix, só quem sai é o Peter Safran, porque ele não tem confirmação, né? O John Campea, ele não tem a informação precisa de que se o Peter Safran continua à frente como co-CEO, né? Agora, James Gunn, Michael De Luca e a Pamela Abdy, ele tem essa confirmação, ele ouviu nos corredores, ele ouviu nos bastidores que eles continuam. Bom, se você quer receber mais notícias como essa, eu peço para você deixar o like, compartilhar e se inscrever aqui no canal, porque tem notícias todos os dias. Se você não assistiu aos últimos vídeos que eu postei aqui sobre Cobra 2 e Exterminador do Futuro 7, com o James Cameron na direção e também escrevendo o roteiro, clica nos dois vídeos que eu vou deixar aqui no finalzinho para você assistir esses dois vídeos sensacionais. Tem muitos outros vídeos sensacionais que você pode acompanhar, mas esses dois foram os meus últimos, os mais atuais que eu vou deixar aí para vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Geração Raiz, vamos com tudo! Então segue, curte, comente, compartilha. Geração Raiz, vamos com tudo, sem armadilha. Segue, curte, comente, compartilha. Geração Raiz, vamos com tudo, sem armadilha.